Bom, gente, vou ensinar vocês a fazer essa carteirinha aqui, porta-celular. Simplesinha, né? Tecido EVA, para poder fazer a estrutura dela. Tem a niqueleira, tem a parte aqui dos cartões, aqui onde você põe o telefone, dinheiro, documentos, certo? Vou ensinar a modelagem e depois a gente vai para a costura. Eu fiz uma média aqui. Eu usei o Galaxy J7 e o iPhone XS, que são os maiores telefones que eu encontrei, né? Eles têm 15 por 7 por 8, o iPhone tem 15 por 7 por 7. Só que aí, fazendo uma média mais ou menos, uma carteira tem que ter 17 de altura, 8 de largura e 7. Aqui eu coloquei 170 porque é em milímetros, ok? Só que a gente tem que lembrar que nisso aqui a gente tem que deixar 2 centímetros para costura. No caso, vai fazer dobrado, a gente põe 1 centímetro para cada lado, né? Total de 2 centímetros. Então, eu vou ensinar vocês a fazer a modelagem dessa carteirinha, né? Eu tenho, quando eu saio só com ela. Que aí ela cabe tudo que eu preciso. Telefone, cartão, dinheiro e boa. Reguinha, importante ter uma reguinha, né? Fazer a modelagem para poder ficar padrão. Se ela dobrado vai ter 10 centímetros, então a gente pega aqui e marca 20 centímetros para largura. Fazer um risco aqui. E ela tem que ter 19 de altura. Vamos marcar os 19 aqui. 19 aqui. Sempre marca na extremidade, porque se você marcar aqui e marcar no meio, quando chegar no final pode ser que dê uma diferencinha de milímetros e vai fazer com que sua carteira fique torta, certo? Lembrando que aqui, ó, 1 centímetro para costura aqui, 1 centímetro para costura aqui, aqui também 1 centímetro para costura, a gente marca mais ou menos. E aqui também mais 1 centímetro para costura. A gente não vai usar 1 centímetro exatamente, mas é a margem que a gente deixa, certo? Vamos marcar o meio aqui também, que vocês vão entender o porquê que eu vou marcar o meio. 10. 10. Aqui é o meio. E também é o fio. O fio é muito importante numa peça, assim como eu falei outro dia no turbante. O meio é muito importante para sua peça não ficar jambrando na hora de você fazer. Aí a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Isso daqui a gente vai precisar de 2 tiras. A diferença aqui é de 1,5 centímetro para dar essa sobreposiçãozinha aqui, certo? Um cartão, no caso aqui, se eu for fazer do cartão, o cartão ele tem 5,5 centímetros de largura. Aqui tá com 8,5 centímetros, certo? E do lado de cá, a gente tem uma com 7,5 e a gente tem uma com 9. Então a gente vai fazer a marcação dessas partes aqui, ó. Tipo, o telefone no silencioso, que aí não vai atrapalhar a gravação. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu fiz com 7,5 centímetros. A gente vai marcar então 7,5, 7,5, para poder fazer a parte ali onde entra dinheiro, onde entra celular. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Marquei fora. Na hora de riscar você já percebe a diferença.
com os mesmos 19 centímetros de altura. Aqui já tá marcado. Eu gosto de fazer a modelagem direto. Quem não consegue, faz a primeira, corta, depois faz a outra. Aí aqui a gente vai marcar. Certo? Fizemos aqui. Essa com 7,5. A de dentro a gente vai fazer com 9. Repara as galinhas cantando, não, que é o dia inteiro isso. A gente vai fazer com 9. Eu gosto de fazer direto, que aí eu já corto de uma vez. Marcar aqui no finalzinho 19. E lembrando que 1 centímetro aqui vai ficar pra costura. 1 centímetro aqui vai ficar pra costura. Aqui também fica 1 centímetro pra costura. Esse daqui eu vou marcar só um lado, porque é onde a gente vai deixar um lado aberto. Eu vou cortar pra vocês não embaralharem muito. Eu gosto de fazer direto porque eu já corto tudo de uma vez, tá vendo? Aqui. Aqui. Aqui, ó, a gente já tem a base. A gente vai cortar. Isso aqui a gente vai cortar no tecido e no EVA. Esses daqui entram aqui. E esse aqui entra por cima. Certo? Então aqui nós vamos ficar com várias camadas. Do lado de cá a gente vai fazer do cartão. Tá vendo? A mesma que você usar para poder fazer a parte lá da lateral, que você usa para fazer aqui, você usa para poder fazer o cartão. A diferença é que você vai colocar os... Eu uso geralmente retalho, né? Por isso que fica assim, coloridinho. Você vai colocar as divisórias para poder colocar o cartão. A gente deixa... Vamos colocar com 6, que aí a pontinha do cartão fica de fora, que dá para identificar, no caso se tiver alguma bandeira, certo? Esse daqui mesmo, ó. Essa mesma largura que a gente vai fazer. Pode pegar aqui na largura, já que tá direitinho. E marca aqui 6 centímetros. 6? Não. 7 centímetros, porque 1 centímetro é da costura. Então vai ficar praticamente um quadradinho. Eu gosto de fazer marcação nos moldes, porque às vezes uma pessoa ou outra me pede um molde emprestado e eu gosto de emprestar. Eu não ligo pra isso. Como sempre, aqui eu marco 1 centímetro para costura na parte de baixo. Eu marco 1 centímetro onde a parte vai ficar fixada, certo? Então, aqui vai entrar aqui. Esse mesmo que você corta, você pode fazer pro cartão. Aí a gente especifica esse daqui 2 vezes tecido, esse daqui 1 vez tecido, esse daqui 1 vez tecido,
uma vez EVA, aquele EVA fininho. Aí a gente vai fazer agora a parte de dentro daqui. Nós temos 10 centímetros aqui, ó. Ficou com 10 centímetros, certo? O meio da carteira. Então a gente vai precisar de 2 partes com 11 para fazer esse forro aqui, ó. Então a gente vai fazer 11, lembrando que 1 centímetro de costura para cada lado desse aqui. 11. Para poupar um pouquinho de trabalho, marcar a altura, a gente usa o próprio molde que a gente fez a carteira para poder ficar certinho, ficar do tamanho certinho. Tá vendo? Coloca ele aqui, marcou. Temos 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura, mais 1 centímetro de costura do lado de cá, certo? Então vamos cortar aqui, ó, esse molde. Eu tô usando um papel cartão colorido porque geralmente é mais fácil para poder distinguir as peças. Então, olhando a cor, eu já sei qual é o molde, né? Qual é o molde que tá. Isso aqui a gente vai fazer a parte de dentro. 2 vezes tecido. Forro interno. Então aqui a gente já tem nosso bolsinho para cartão. Esse daqui eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai cortar ele 6 vezes no tecido, certo? Temos aqui. Então vamos marcar aqui, ó. Eu gosto de fazer assim. Eu pego e marco os locais onde eu vou colocar as minhas os recortes. Aqui a gente marca. Eu coloco aqui, ó, cartoneira e do lado de cá eu não marco direto, eu vou dando só os tracinhos. Bolsos. Aqui entram 2 bolsos. Pra gente poder saber mais ou menos, na hora de fazer, onde vai ficar cada parte. Certo? Agora a gente vai fazer a nossa niqueleira. A niqueleira é essa parte de dentro aqui, ó. Aqui ela tá com 9 por 11. Vou juntar nossos moldes aqui pra não voar. Então, se a niqueleira tem 9 por 11, como sempre a gente vai deixar 1 centímetro pra costura. A gente vai fazer ela com 11 centímetros, porque tem o lado que entra o zíper. Na lateral, 13. Um retângulozinho para poder fazer. A gente vem e risca para poder marcar direitinho, certo? 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura e 1 centímetro de costura.
Aí aqui mais uma vez a gente vai fazer essa parte aqui, a gente gasta ela 4 vezes. 2 vezes tecido, 2 vezes forro. Aí aqui vem um zíper. E aqui é costura, certo? Nosso fio vai ser essa parte aqui. A niqueleira, ela vai ser centralizada. Lembra que a gente marcou o meio aqui? Então, ela vai ser centralizada aqui. E a gente vai vir marcar onde ela vai encontrar aqui. Meio, niqueleira. Certo? Então a gente já tem basicamente todas as partes. O forro, que vai fazer essa parte interna aqui, o acabamento de dentro. Essa parte aqui, que é esse bolsinho maior aqui da lateral. Essa partezinha, que é o bolsinho menor da lateral. E a mesma parte que você faz o bolsinho menor da lateral, você usa para poder colocar o cartãozinho, fazer a cartoneira, certo? E aqui a gente tem, pode olhar aqui, ó, deu certinho, o porta-nico. Bom, vamos lá, né? Agora que a gente já tem o nosso molde tudo prontinho, a gente vai precisar. Eu uso, esse daqui é um algodão africano, que as peças que eu confecciono, que a gente confecciona, elas são voltadas para o público afro. Mas não tem importância, se você não tem, você pode fazer na tricoline, você pode fazer aquele gorgurão, um gorgurão que ele é próprio tapeçaria, ele chama waterbock, né? Mas o forro, a parte de dentro, a gente sempre vai fazer na tricoline, que é uma carteirinha que vai ficar super leve, diferente dessas que a gente compra por aí, que são pesadas, né? Então a gente vai usar, no meu caso aqui, o africano, o algodão africano, uma tricoline casa com o verde aqui, um pouquinho fora, mas dá uma casada boa. E o preto. O preto vocês vão saber por que o preto. Eu esqueci de falar com vocês. Eu esqueci no tutorial da modelagem, eu esqueci. Mas a gente vai fazer, certo? Então vamos lá. A gente vai pegar. Pode pegar, esse daqui já tá bem cortadinho, que eu uso. Ele fez muito sucesso aqui, vendi muita peça fabricada nele, né? Então a gente vai abrir nosso tecido para começar a cortar. Essa parte aqui, a gente vai fazer a parte de fora. Da nossa carteira. Lembrando, sempre que vocês forem usar lápis ou caneta para riscar, caneta eu não recomendo, porque mancha. Esse lápis aqui, ó, é um lápis 2B. Ele é todo de grafite. Pode ver aqui a pontinha dele. Ele é todo de grafite. Eu dou preferência para ele justamente por isso. Super macio de usar. O lápis 2B é bom, o 2B, 4B e 6B, porque na hora de você riscar, ele tem uma porosidade maior, então ele marca bem o tecido sem precisar de fazer força. Lembre isso. Lápis 2B, lápis 4B ou 6B. O 6B ainda é melhor, porque ele marca muito mais com menos esforço. Se vocês não quiserem usar o lápis, vocês podem usar o giz. Mas na falta do giz, às vezes você está em casa, mas o giz acabou. Você vai lá no seu banheiro, pega aquele sabonete fininho, que você geralmente vai juntando para poder fazer um só. Você pega um sabonetinho fininho, que ele também serve para poder riscar. Principalmente no preto. E é melhor ainda por quê? Porque na hora de você limpar, você passa um pano úmido que sai a marca do sabonete, certo? Então vamos lá. Aqui tá ventando bastante, então a gente vai pôr
um pezinho aqui para evitar o tecido voar. A gente vai vir com essa parte aqui, que é a parte de fora. Vai marcar certinho. Eu não uso medir o fio porque eu já tenho mais prática. Mas eu vou ensinar. Você coloca aqui, ó. Por que o fio? Para evitar da sua peça gingar. Que é que a gente vê muita peça aí que tá jambrando, tá torta. Você pode colocar, marcar o fio, a gente marca assim, ó. Fita métrica. Sabe aquele risco do meio? A gente vem com a fita métrica, mede aqui embaixo até a ponta. E em cima também a gente mede até a ponta. Aqui eu coloquei, já tá no lugar certinho. Meu tecido já tá certinho. Vou usar o sabonete para vocês verem. Ele faz a mesma função do giz. Tá vendo? Ficou a marquinha. A gente vai cortar aqui direitinho, onde a gente marcou, para fazer a parte de fora da carteira. Aqui nós temos esse quadradinho que é a parte de fora da carteira. Então a gente reserva ele e vamos pro interior. A parte de dentro a gente vai usar o verde. Aqui como tá ventando muito e eu tô sem minhas pedras, o que a gente vai fazer? Aqui eu uso um MDF. Eu vou pegar prendedor de roupa para prender o meu tecido, para ele ficar no lugar na hora que eu for riscar. Aqui em cima a gente põe uma reguinha, né? Um pezinho também. E a gente vai cortar a parte de dentro. Tecido certinho, arrumadinho aqui. A gente vai vir com sabonete de novo. Lembrando, todos estão especificados, tá vendo? 2 vezes tecido. A gente vai vir aqui. Vai riscar 2 vezes. No tecido. Essa parte a gente já fez. Vamos prender ela aqui para não violar. Esse daqui é o bolsinho do outro lado, que a gente vai precisar dele só uma vez. Vendo? Você põe bem rente aqui. Você não cobre o risco que você fez. Riscou. Prende aqui para não voar. E o forro interno, que são 2 vezes. Esse tecido aqui que eu tô usando, vou dar uma alternativa boa pra vocês. Às vezes vocês não acham a tricoline na cor que vocês querem. Pode usar o percal misto, que ele dá o mesmo efeito. Esse tecido aqui mesmo é o percal. Que eu você não acha verde nos tons que você precisa geralmente. Tons terrosos você não acha, então você tem que apelar para um outro. Aí aqui, ó, nosso bolsinho. Aqui vai faltar um pedacinho se eu cortar ele assim, então eu vou cortar ele aqui. Eu deixei esse espaço aqui porque tem um dentinho aqui.
Esse aqui eu vou cortar ele 2 vezes para fazer a parte de fora. Certo? Então aqui a gente tem 2 vezes o forro interno, o bolso e 2 vezes o bolsinho. Agora a gente vai pegar o nosso cartãozinho. Lembra do cartãozinho? Então, se você quiser, você pode fazer com retalho ela coloridinha, igual eu fazia. Só que meus retalhos estão poucos e eu tô fazendo pra ficar uma coisa mais harmônica, porque tem gente que não gosta de coisa muito colorida. Então, aqui foram 3. Nós vamos precisar de 6. 1, 2. Esse eu vou tirar aqui, ó. Só pra uma beiradinha aqui, mas não faz mal. Deu? A gente vem cortando. Então aqui nós temos a parte do cartão, vamos pôr junto aqui, o lado onde vai ficar os cartões. Um bolso que sobrepõe o outro, o forro interno, e aqui, deixa eu parar esse pedacinho aqui, a niqueleira, certo? Temos essas partes aqui. E mais a parte de fora. Fechou? Não! Tá aí o ponto que eu esqueci de falar com vocês. A gente tem que fazer o viés para nossa carteira. Nós vamos pegar aqui uma tira. Eu uso uma tira de 3, 4 centímetros. Vamos colocar 3. Vamos colocar 3. Marca as extremidades e marca o meio. A gente vai fazer um cálculo aqui mais ou menos de quanto vai dar. Mais ou menos não, né? Como é que você vai calcular isso aqui? Pra poder ver se seu molde vai dar certinho. Você vai pegar seu molde. Pra dar certinho, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar seu molde. E vai colocar aqui, ó. 1 centímetro de costura. Vamos colocar 2, que é onde você vai fazer o acabamento. Ele veio até aqui, certo? E a lateral. 2 centímetros de costura. Marca aqui. Então aqui, ó. Nós vamos cortar direto. Porque isso aqui vai ser o nosso viés para fazer o acabamento de fora. Ele ficou com 3 centímetros de largura. Até aqui temos 30. Ficou com 43 centímetros. Certo? Vamos pra tricoline preta. Essa daqui eu vou ter que acertar ela, que ela tá erradinha. Tá torta. Vou colocar aqui. O pregadorzinho de roupa. Pra evitar dela escapar e dela voar. Por causa do vento que tá demais. Eu gosto de cortar aqui do lado de fora por causa da claridade, né? Durante o dia. O que a gente vai cortar aqui agora? A gente vai cortar o nosso viés,
pro acabamento. E a gente vai cortar o forro do bolsinho. O viés, a gente tem que cortar ele 2 vezes. Aqui o meu tecido, ele tá dobrado. Meu tecido tá dobrado aqui já certinho. Deixa eu pôr aqui se vai dar. Então, eu vou só riscar, que ele já vai sair 2 vezes. Retinho, pra não jambrar também. Essa tricoline aqui, ela é 100% algodão, mas eu não gosto de trabalhar com ela porque ela tem uma certa elasticidade. Eu gosto de trabalhar com a mista, que ela amarrota menos também. Isso aqui nós vamos cortar ele 2 vezes. Tá dobrado. E o forrinho, vamos cortar ele 2 vezes também. Quem quiser, eu tenho um modelo. Eu tenho uma alcinha de mão que você pode colocar aqui. O mesmo que você usou para fazer o viés, você pode fazer a alcinha. Ela vai ficar dobradinha assim. Se você acha que vai ficar muito fininho, você pode fazer ela um pouquinho mais larga, com 4 centímetros, certo? Eu vou cortar e vou fazer para vocês verem. Ela fica com 4 centímetros de largura e 40 centímetros no total, uma vez só, tá? Eu vou cortar de uma vez para poder mostrar para vocês como é que faz. Trocar de tesoura. Temos aqui a alcinha de mão que eu falei que eu ia cortar para fazer. O viés para as laterais, o acabamento e o bolsinho, certo? Mais uma coisa que eu esqueci, essa parte aqui, ó. Nós vamos precisar de 2 rabichinhos de 5 por 11. 11 e 5, certo? Para poder fazer esse fechamento aqui, ó. Essa abinha. Se você quiser pode pôr mais largo, se quiser pode fazer arredondadinho também. Aí vai do gosto de vocês. Vou fazer a parte de dentro da carteira. Esse daqui é um EVA fino. Ele é bem fininho. Eu comprei ele no metro. 3 e pouquinho no metro. Mas quem quiser usar aqueles de folha também, só que ele é bem fininho. A gente vai cortar o EVA. É importante o EVA ficar bem simétrico, porque é ele que vai definir
direitinho a simetria da carteira. Esse aqui tá até meio sujo, que é complicado, né? Branco é difícil, suja muito. O que a gente vai fazer? Nosso moldezinho, a gente vai marcar o meio dele aqui e vai marcar o meio no EVA também. Isso aqui é importante. Lembra aquele rabichinho que a gente cortou? Esse rabichinho aqui, ó, de 5. A gente vai fazer uma tirinha de 3. Vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Uma tirinha de 3 por 8. Para fazer a parte do fechado da carteira, fechar a carteira. Certo? Então vamos revisar. EVA. A parte externa. Tá vendo? Encaixa certinho. Vamos fazer um quebra-cabeça aqui. A parte externa. A parte do forro que vai vir do lado de dentro do EVA. A lateral para os cartões. A outra lateral, que vai vir com um bolsinho por cima. E a cartoneira com forro. O viés para fazer o acabamento. O rabichinho, né, que eu chamo de pitingal, para poder fazer o fechamento. Um viezinho para poder fazer a parte do... Se quiser pendurar ela no pulso. Agora a gente vai pra máquina fazer essa carteira. Vou mostrar. Então, meninas, lembra aquele pedacinho? Eu cortei outro que eu cortei inteiro. Mas dá pra usar ele cortado ao meio também. O pedacinho que eu falei pra gente fazer esse fechamento aqui da carteira. Pra fazer esse aqui, ó. A gente vai pegar ele junto com o nosso EVA, né? Vai centralizar ele aqui direitinho. Ele aqui dentro, centraliza. E a gente vai pregar um botão. Um botãozinho, deixa eu virar pra cá que tá mais claro. A gente vai pegar ele aqui, ó. Centralizou ele aqui no tecido. A gente vai pregar um botãozinho. Quem tiver ritas pode usar ritas. E quem tiver esse botão aqui, ó, que é o botão de imã, que é o que eu mais uso, que eu não tenho balancinho, eu comprei um alicate e não me adaptei com ele. Pode usar também. Então, a primeira coisa é a gente colocar esse botãozinho aqui. Você vai pôr essa partezinha aqui, ó, nesse rabichinho. Colocou o botãozinho, a gente reserva ele, certo? Agora a gente vai para nossa parte interna. Eu tô com a linha preta porque geralmente quando eu vou fazer a parte interna aqui, ó, eu uso o viés preto. Essa daqui tá meio tortinha. Eu uso o viés pronto preto, né? O viezinho. A gente vai pegar aqueles pedacinhos que a gente usar para poder fazer o bolso dos cartões. Dobra o viés. Quem tem pé de viés em casa é uma mão na roda. Essa outra parte do botão aqui a gente reserva, que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Deixa aqui.
sabonetinho do lado, se precisar marcar alguma coisa, ele tá à mão. Nosso viezinho aqui, viés pronto. Tem um rolo. Eu uso ele só pra parte interna. Tem gente que usa ele para acabamento externo, que foi o que eu usei pra fazer esse aqui, ó. Mas ele não fica muito bom, ele esgaça muito fácil. Então, a gente vai pegar esse viés e vai pregar na parte dos bolsinhos de cartão, na parte superior. Sempre fazendo o retrocesso, pra costurinha não soltar, hein? Não esqueça. Acabamento. Pregado o viezinho. Ele franze um pouquinho mesmo. A gente vai separar. Seis bolsinhos. A gente vai pegar... Você lembra que a gente cortou essa partezinha aqui? Que ela é igual a de cá, ó. Pra poder colocar o cartãozinho. A gente vai pegar essa parte e vai colocar aqui os nossos bolsinhos de cartão. Vamos distribuir eles para ver onde que vai encaixar cada um. E a gente vai vir aqui passando uma costurinha aqui para pregar esses bolsinhos. Pregamos aqui os bolsinhos. Para poder fixar, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Um pezinho de máquina. Fixou a costurinha? Sempre vai dar uma sobrinha do lado de cá. Quase sempre. A gente apara
essa sobrinha que deu. Tipo assim. Não esqueçam sempre fazer o retrocesso. Vai ficar sobrando um bichinho também, a gente corta. Aí agora a gente vai pegar novamente o viés. E a gente vai pregar o viés de um dos lados. Aí você escolhe de qual lado que você vai querer colocar a sua cartoneira. Não esqueçam de fazer o retrocesso no final de toda a costura. Tá vendo? Temos aqui nossa cartoneira. E o outro que a gente cortou, que é o que vem um em cima do outro. Tá vendo? A diferença de 1,5 centímetro de um pro outro. Que vai fazer essa parte aqui. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar viés na pontinha dos dois. Mesmo sistema. Para você que não tem a maquininha de viés, dobra o viés antes de colocar. Dobra ele certinho. Para você ter mais facilidade de pregar. Retrocesso. Bolso maiorzinho também, que é a base, fica por baixo. A gente prega também. Dois bolsinhos prontos aqui. A linha um em cima do outro certinho, bonitinho, mesma distância. Você já pode unir os dois aqui com a costurinha. E reserva. A minha máquina tá furando, olha. Eu vou ter que trocar essa agulha. Só um minuto. Pronto. Aqui temos essa parte aqui pronta. E temos a cartoneira pronta. Certo? A gente reserva essas partes. Agora a gente vai fazer o nosso bolsinho, que é a niqueleira. Você vai precisar de um zíper fino. Eu demorei a fazer o tutorial porque eu não tinha zíper fino para poder fazer. Vou precisar do zíper fino. Quem não consegue fazer sem alfinetar, pode alfinetar. Você vai pôr aqui, ó, os dentes estão para cima. E a gente vai pregar aqui na beiradinha. Do outro lado também.
Eu sempre prego um a um, porque quando eu vou pregar ele junto com o forro, sempre dá algum problema. Pregado o zíper. Agora eu vou pegar meu forrinho. Eu cortei um forrinho no preto, né? Que o pessoal gosta mais do preto porque suja menos. E vou pregar o forrinho preto aqui agora. Forrinho preto. A gente prega ele do outro lado aqui. Arrebentou a linha. Pegamos o forro do lado. Agora prega do outro. Passar um pontinho, pegando só o lado verde. Se você quiser passar ele com o preto, com a cor que você estiver usando, no caso eu uso mais o preto, né? Pode, mas se quiser usar a cor do tecido, a linha da cor do tecido também. Outro. Prespontou tudo direitinho. Agora a gente põe o cursor. Pôs o cursor. Vira o zíper para dentro, pro lado do avesso. Tenta casar ele certinho aqui. E fecha. Vira aqui. E fecha. Fecha. 1 centímetro. Vendo aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Isso ajuda muita gente, esses frisos aqui. Não esqueçam do retrocesso no começo e no final da peça, para não soltar. Agora a gente vem do outro lado e faz também 1 centímetro para fechar. Fechou? Vai pegar o lado verde. Aqui vai ficar grande, a gente chapar um pouquinho. Eu tenho essa mania, gente, de tirar no linho. Aprendi isso com minha mãe. A gente vem e vira ao contrário. Vira o nosso bolsinho ao contrário. E aqui, ele estando todo certinho. Se tiver viradinho, a gente vai passar uma costurinha aqui para poder prender um no outro, tá bom?
Nesse caso aqui não precisa nem do retrocesso, que essa costura ela vai ficar coberta. Então o nosso bolsinho ficou assim, tá vendo? Fizemos nosso bolsinho. Agora a gente vai pegar aquelas duas partes que são um pouquinho maiores, que a gente vai fazer essa parte aqui do fundo. O que a gente vai fazer com essas duas partes? A gente vai pegar, colocar elas certinhas uma com a outra. Vamos marcar o meio dela. Se você gosta de usar lápis, você usa sabonete. Eu dou um piquezinho bem pequenininho, ó. Vendo? Fica esse pique aqui, ó. A gente vai pegar o nosso bolsinho também. Vai marcar o meio dele. Já fiz um pique maior. Vamos ver o tamanho aqui se tá certinho. Tá vendo? Bem encontrado. E a gente vai colocar esse bolsinho aqui, ó, no meio, casando com o pique. Pique com pique. Esse pedaço da costura aqui, ó, geralmente eu deixo ele mais pra dentro, tá bom? A gente vai vir com a outra parte por cima e vai pregar, deixando 1 centímetro. Certo? Então aqui nós temos a nossa parte de dentro, praticamente pronto. O que a gente vai fazer agora? Lembra aquele EVA que eu falei com você para marcar o meio? Aquela parte maior? A gente vai pôr essa parte no EVA. Vamos centralizar. E a gente vai vir com uma costura aqui. Aquela costura bem rente. A emenda. Retrocesso. Vai bem devagarinho. Passou a costura rente. Minha máquina não tá boa, já deu pra vocês perceberem. Essa semana ela vai ter que ir pro médico. Pregou? Tá. Aí aqui agora a gente vai encaixar aquela parte que a gente fez da cartoneira. A gente encaixa a parte da cartoneira do lado de cá. Vendo? Do avesso. A gente vem aqui e bate uma costurinha para poder fixar essa parte da cartoneira. Uma costurinha bem rente aqui, ó. Quem não tiver muita habilidade de pregar do jeito que eu tô pregando, pode passar, lembra que a gente passou aquela costura do lado de cá? Pra poder prender os bolsinhos? Você pode passar a costurinha antes, para depois bater essa costura aqui.
Pra ele ficar mais firme. Ou então você pode pregar no forro e depois colocar ele na carteira. Tá vendo? Ficou preso aqui. Aí a gente vai... Aqui também não tem precisão de fazer o retrocesso. Nem no começo, nem no final. Que a gente vai passar o viés depois. Sobrou um pedacinho do lado de cá. O que eu faço? Aparo. Aí eu venho com aquele outro bolsinho. E coloco ele do lado de cá. Costurinha rente aqui também, ó. Só pra fixar ele. Quase não pegou aqui, tá vendo? É só pra saber onde ele vai encaixar. Certinho? Temos aqui nossa cartoneira e nosso outro bolsinho. Agora eu vou ter que trocar de linha pra poder fazer aquele rabichinho. Vou fazer esse rabichinho aqui. Então eu vou pôr uma linha verde ou uma outra que case melhor pra poder fazer. Aqui eu vou usar a linha verde, porque a predominância do interior é verde. Nosso rabichinho aqui, o que eu vou fazer? Vou dobrar as pontinhas dele. Quem quiser fazer isso no ferro pode fazer, se não tiver segurança para fazer direto ou para dobrar. Sabe uma tática que eu aprendi muito legal com minha mãe? Que às vezes você não quer sair da máquina? Você dobra o tecido e para marcar, você vem ele aqui, ó, na beirada da máquina e faz assim, ó. Mesma coisa de passar, tá vendo? Dobra. Fica certinho. Esse tecido aqui, como ele é um pouco engomado, já nem gasta muito ficar dobrando. Venho aqui. Venho aqui. Vou começar a costura do lado de cá. Aqui ficou uma costurinha bem pouquinho, tá vendo? Mas você pode deixar mais. Dobro. Pra ele ficar bem rentinho ao EVA. Pra costura ficar bem certinho. De vez em quando a gente agarra mesmo. Assim mesmo. Aquela costura bem na beiradinha. Retrocesso. Não se esqueçam do retrocesso. Que é muito importante. Pra não ficar descosturando. Dobrado. Beiradinho. Aqui a gente dobra. Beiradinha de novo.
retrocesso para não soltar a costura. Então ficou assim, ó. Costura na beiradinha, tá vendo? Aqui eu vou tirar essa margenzinha aqui, que é, eu fiz o retrocesso, pegou aqui, tirei a margenzinha que era a orelha do tecido, que deixa reservado. A gente vai pegar a nossa parte de fora, você lembra aquele quadrado que a gente cortou? Vou pegar a parte de fora. E a gente vai colocar aqui, ó. Lembrando, a botoneira, a niqueleira, ela sempre fecha pra cima. Sempre fechando pra cima, porque às vezes você vai fechar ela pra baixo, você esquece ela um pouquinho aberta, as moedas caem. Sempre fechando pra cima. A gente colocou nosso forrinho aqui, ó. Tá pra cima? A gente colocou nosso forrinho. A parte de fora, na beiradinha aqui, a gente vai passar uma costura bem rente aqui também para poder fixar. Passou a costura. O EVA ele dá uma jambrada de vez em quando, se a gente consegue. Passou a costura aqui, o que a gente faz? A gente tem que marcar o meio aqui, que é onde vai pegar o botão. Então a gente vem, dobra a peça, tá vendo? Do lado onde eu pus aqueles bolsinhos. A gente dobra a peça certinha e marca onde a gente vai bater o botão. Marcou? Aqui a gente já pregou, tá vendo? É um pouco mais difícil. Furar aqui. Deixar mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Que é onde a gente vai passar com o viés. E essa daqui vai ser a nossa parte da frente da carteira. Fura. Coloca agora a parte do imã. Aqui a gente vai ter que fazer as escuras. Vou encaixar ele aqui dentro. Se você não conseguir, eu devia ter feito antes. Antes de você pregar a parte verde aqui, ó, você pode pregar o botão. Coloquei o botão aqui, que é onde vai fechar aqui, ó. A gente vai pegar agora do outro lado, também marcar o meio, pra gente poder pregar o rabichinho, que é o que vai fechar a carteira, tá bom? Vamos ver o meio dele aqui também. Deixa sobrar 1 centímetro, lembrando, pode pregar assim? Não, o botão tá aqui, então aqui tem que ser assim. A gente vai colocar aqui, vou deixar sobrar um pouquinho, vocês vão entender por quê. Passa a costura para fixar ele aqui. Fixou, agora a gente vai pro acabamento, tá vendo? Ela já começou
a tomar forma. Deixa eu ver se eu consigo afastar mais. Ela já começou a tomar forma. Aqui ela fecha. E aqui vai prender. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alcinha. Eu não tenho costume de passar nada, gente. Tudo dobradinho na ponta da máquina. A gente vai fazer a alcinha. Quem tiver aquelas alças industrializadas também pode usar. Se quiser colocar um mosquetinho, colocar a alcinha com mosquetinho também, fazer ela uma alça removível, pode. Aqui a gente vai fazer a alcinha, tá vendo? Ela vai ficar com mais ou menos 1 centímetro de largura. Deixa eu arredar pra me ajudar um pouco. Faz a alcinha com 40 centímetros. Retrocesso, não esqueçam. Tá vendo? Ficou assim. A gente vai passar uma costura do outro lado. Temos a nossa alcinha. A gente vai dobrar ela agora. Passar uma costurinha aqui, para não escapar da hora da gente trabalhar. A gente vai pegar essa alcinha, que ela ficou bem grandinha. Geralmente eu coloco ela do tamanho da carteira. A gente vai pegar essa alcinha. Vai pegar a nossa carteirinha aqui. Tá vendo aqui que tá marcado o meio? A gente vai pregar essa alcinha aqui em cima, no meio, certinho. 3 pontinhos, retrocesso, pra ela ficar bem presa. E agora a gente vai pra parte mais chata. Eu já tô com a linha preta, igual vocês viram. A gente vai pra parte mais chata, que é pregar o nosso viés, aquele viés que a gente cortou na tricoline preta. A gente vai pregar o viés em volta agora. Como que a gente vai pregar esse viés? A gente vai pregar ela pro lado de dentro, para depois virar pro lado de fora. Eu usava o viés pronto, só que o acabamento dele não fica muito bom. Então vamos lá. Que eu prego com um pezinho de máquina. Coloco ele aqui bem rente. Retrocesso. Aonde tá grosso, a gente vai mais devagar para não ter risco. Chegou no final, retrocesso de novo. Vamos cortar ele aqui, ó.
1 centímetro que a gente deixou aqui era para ter certeza que ele ia ficar no lugar certo. Então a gente vem, apara ele aqui e a gente vira o viés. Vai virar o viés e vai pregar praticamente em cima da costura que a gente fez para deixar ele presinho, tá vendo? Quem tem o pezinho de viés pode fazer. Eu não me adaptei àquele trem nem por reza. Aí a gente vem dobrando e pregando. Quem gosta do viés no acabamento mais grosso, pode colocar ele com 1 centímetro. Eu coloquei ele aqui praticamente com um pé de máquina. Chegou no final da peça, retrocesso. Apara a beiradinha. Apara a beiradinha de cá também. Pronto, tá preso o nosso viés. A gente vai fazer a mesma coisa do lado oposto. Lembrando, cuidado para vocês não pregarem isso aqui, para não correr risco. Vocês podem pegar e prender do lado contrário, tá vendo? Eu uso a própria niqueleira para deixar do lado contrário. Vai vir do lado de cá também. Viés rentinho aqui. Lembrando que aqui tem um botão. O botão a gente deixa 1 centímetro pro pezinho conseguir passar. Retrocesso. Pronto. Aqui a gente corta também. Corta um pouquinho a mais. Sempre um pouquinho coisa a mais, para não dar problema. Aí aqui a gente vem, vamos virar a nossa peça, fazer a mesma coisa, dobrar o viés. Chegou na pontinha, retrocesso, não se esqueçam. Certo? Sobrinha. Cuidado para não cortar o EVA. Aí agora a gente vai pregar o viés na parte de cima e na parte de baixo. Já tá com a carinha, né? Aí a gente vai pegar aqui e vai fazer a mesma coisa, só que aqui tem um segredo. A gente apara as beiradinhas, né, como sempre. Qual que é o segredo daqui? Quando você for pregar o viés aqui, você vira, coloca ele dobrando para poder fazer o acabamento. Vendo? 1,5 centímetro, 2 centímetros, você coloca, vira, deixa ele bem rente. E prega. Retrocesso sempre. Nunca esqueçam do retrocesso. Aqui eu já vou cortar a outra parte com o pedacinho que precisa. A beiradinha que a gente deixou, a gente dobra ela também. Do lado de cá também precisa deixar essa beiradinha. Se você não conseguir pregar a beiradinha assim, o que você faz?
Dá um retrocesso aqui. Vira ao contrário. Dobra. E passa aqui. Sempre fazendo um acabamento com retrocesso. Aqui, ó, a alcinha que a gente colocou, deu essa sobrinha aqui. A gente vem, corta as linhas também. Agora a gente vai pegar essa lateral que a gente fez as pontinhas aqui. E a gente vai puxar ela pra cá. Por quê? Isso aqui vai dar o acabamento. Vai esconder as pontas aqui. Vai puxar dos dois lados, certo? E agora é só finalizar. Dobrou, ó, ficou dobradinho, certinho. Aqui a gente joga um pouquinho mais pra dentro, um pedacinho que fica aqui, e a gente vem com a costurinha. Retrocesso. Costura na pontinha. Eu sou a maníaca cortadora de linha do retrocesso, gente, não repare. Costura ali na pontinha. Dobra. E vem. Você costurando, prestando bem atenção, a costura pega bem em cima. Aí a gente vai vir do outro lado. Um pedacinho aqui minúsculo para parar. A gente vem do outro lado com viés também. Lembrando, um centímetrozinho aqui, meio. Para poder esconder ali. Bem na beiradinha. Bem certinho, juntinho. Tá vendo? O viés, a cartoneira e o forro sempre bem juntinho, bem certinho na beiradinha. Aqui a gente vira e vem com a costura. Pregado o viés, a mesma coisa. A gente vira. Aqui, ó. Como é que eu faço? Eu pego e dobro bem em cima da costura. Pra uma costura pegar em cima da outra e esconder a linha que tá de baixo. Dobrei aqui. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu devia ter feito já. Esse lado aqui eu vou pegar
a minha etiquetinha, que eu fiz ela justamente para poder dobrar. Vou colocar ela aqui debaixo do viés. Ela fica igual uma orelhinha, tá vendo? Vou colocar ela aqui debaixo do viés e vou vir com a costura. É muito legal quando vocês vão fazer etiqueta, vocês pedirem para fazer ela igual essa daqui. Eu pedi para fazer ela de uma maneira que desse para usar a orelhinha, se eu não tivesse a opção de colocar ela aberta. Dobrar direitinho. Quando ela tá retinha aqui, ó, eu jogo um pouquinho pra dentro, dobro. Esse finalzinho aqui é sempre o mais difícil, porque costuma dar esse dente, tá vendo? Dá um dentinho. Então a gente joga um pouquinho do tecido pra dentro. E costura fina. Prontinho. Agora você tira as linhas. Limpa ela direitinho. Tá pronta essa carteira. Prontinha. Viu? Aqui você põe os cartões, tudo. Pode pendurar. Essa alça aqui ficou um pouco exagerada, né? Mas aí você põe ela do tamanho que você quiser. Agora eu quero saber de vocês, que eu tenho mais duas opções para vocês aprenderem. Eu tenho essa opção aqui. Ensinar você a fazer esse porta-óculos. Simplérrimo, baratinho. E eu tenho essa carteira. Essa carteira, ela dá um trabalho, mas ela é bem completa também, tá vendo? Eu vou deixar aí pra vocês escolherem qual que vai ser o tutorial que vocês vão querer depois. Ela é bem grande, tá vendo? Ela tem 24 por 17. Tá vendo? A base dela também é o EVA. Cartão, você pode colocar todos os cartões. Tem um bolso para dinheiro, um bolso com zíper para moeda, outro bolso aqui que você pode colocar cheque, quem trabalha com cheque, e aqui para pôr o telefone. Então, vou deixar para vocês essas duas opções do próximo tutorial que eu fizer e vocês escolhem. Obrigado!